O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos lendo o Evangelho escrito por Lucas. E ao longo da semana, nós vimos como Lucas coloca Jesus em caminho para Jerusalém. Passando por Jericó, na entrada da cidade, ele cura o cego. Depois, em Jericó, ele encontra Zaqueu. Zaqueu encontra Jesus e muda totalmente a sua vida. Depois, Jesus se aproxima de Jerusalém, olha Jerusalém do alto e chora, porque Jerusalém não foi capaz de acolher os mensageiros de Deus. Sempre teve uma atitude rebelde, e por isso pagará as consequências, não porque Deus vai castigar Jerusalém, mas pelas opções feitas pelas autoridades e também pelo povo, sofrerá as consequências disso. Jerusalém será depois destruída pelos romanos, pela falta de acolhida da palavra de Deus, dos mensageiros de Deus que anunciavam a paz. Mas Jerusalém não foi capaz de acolher esses mensageiros. Jesus chora por Jerusalém. E no Evangelho de hoje, nós vimos como Jesus vai ao templo de Jerusalém, lugar de convergência de todo israelita que ia prestar culto a Deus, oferecer os seus sacrifícios, ia em peregrinação. Jesus foi ao templo de Jerusalém quando era criança, foi levado pelos seus pais, depois adolescente. Portanto, Jesus frequentava o templo, o lugar sagrado, lugar de encontro com Deus, lugar de oferecer, de prestar culto a Deus. Mas o que aconteceu? Que as autoridades, os sumos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto, começaram a desvirtuar a função do templo. O templo de Jesus é lugar de oração. No entanto, de Jesus, eles tornaram o templo um antro de ladrões, porque no templo eles negociavam aquilo que o povo oferecia para o sacrifício, se tornou para eles um modo de fazer dinheiro. A um certo ponto eles visavam mais o lucro do que o culto. Para oferecer dinheiro ao templo não poderia ser qualquer moeda, portanto havia a moeda específica para ser ofertada no templo.
Então, fora havia os cambistas que trocavam as moedas com aquela própria para ser oferecida no templo. Portanto, fora do templo se tornou um mercado de compra e venda. E isso com o beneplácito, com o apoio dos responsáveis pelo templo, os sacerdotes, e eles eram os primeiros beneficiados com esse tipo de comércio. E deixando-se dominar pelo dinheiro, acabavam cometendo injustiça, explorando as pessoas mais pobres. É isso, Jesus não aceita de maneira alguma. Por isso Jesus os expulsa do templo, porque o templo de Deus é o lugar sagrado, é o lugar de encontro com Deus, é o lugar de oração. Isso deve nos fazer refletir também hoje, para nós que frequentamos o templo, esta construção, esta igreja e todas as igrejas, nossos templos, que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Devemos estar atentos para que não transformemos também hoje o templo no lugar de comércio, de compra e venda. Devemos estar atentos para que não façamos da religião um modo de adquirir bens materiais, pessoais, de não enriquecer-se através da fé das pessoas. Devemos estar sempre atentos, porque essa tentação existe sempre. E infelizmente, nós constatamos que nos dias atuais existem pessoas até que fundam aquilo que eles chamam de igreja com o objetivo de ganhar dinheiro. Às vezes pessoas até que não professam uma fé, mas dizem: eu vou construir uma igreja. Para quê? Com o objetivo de ganhar dinheiro. Infelizmente, muitos estão transformando a fé das pessoas no modo de adquirir bens pessoais e de enriquecer-se. E isso podemos dizer que é um enriquecimento ilícito, imoral, que desagrada profundamente a Deus. Jesus demonstrou isso, por isso devemos estar muito atentos. A casa de Deus é a casa de oração. Portanto, quando nós viemos para a igreja, quando vamos à igreja, devemos ir com o intuito de rezar. Eu fico feliz quando eu passo aqui na Basílica, fora dos horários de missa ou de oração, vejo diversas pessoas que estão em silêncio na igreja, estão certamente rezando, contemplando, no meio de tanta confusão, de tantas preocupações. A igreja deve ser esse refúgio onde as pessoas podem vir para encontrar-se com Deus nas celebrações ou então sozinhos na contemplação, olhando para Jesus presente na Eucaristia, estabelecendo esse diálogo com Jesus. Nós precisamos disso. Infelizmente, existem pessoas que ainda não entenderam. Outro dia mesmo havia alguém dentro da igreja conversando no telefone em alta voz. Foi necessário alguém lá e chamar, dizer que aqui deve ser o lugar de silêncio. E a pessoa ainda reagiu de modo grosseiro. Quer dizer, a falta de compreensão. A igreja deve ser o lugar de encontro com Deus e também com os irmãos. Um momento de silêncio, de escuta da palavra, momento de reflexão. Deve ser esse lugar de encontro com Deus, repito. E também nós podemos desrespeitar a casa de Deus justamente quando nós usamos esses meios durante a celebração. Eu vejo que às vezes as pessoas estão, mesmo na hora da celebração da Eucaristia, existem pessoas usando o telefone. O Papa Francisco outro dia ficou até aborrecido, como Jesus ficou aborrecido lá no templo.
E ele disse que no momento da celebração da missa não é para ficar fazendo fotografias. E ele chamou a atenção, padres, ele disse, até bispos fazem isso. Então, não se deve usar o telefone na hora da missa para fazer fotografia ou qualquer outra coisa. É falta de respeito e eu diria até falta de fé. Outra coisa que as pessoas hoje estão deixando de observar é como entrar no templo, na igreja, o respeito, o tipo de roupa que se usa. Temos falado a respeito disso. Pessoas que vêm para a igreja de qualquer modo. E normalmente quem vem vestido de qualquer modo para a igreja não são as pessoas pobres, não. Para não dizerem que então os pobres não podem ir à igreja, não. Normalmente os pobres vêm bem vestidos. Não vêm com roupas finas, mas com roupas decentes, da sua pobreza. E assim deve ser. Normalmente são as pessoas que têm posse que vêm de qualquer maneira, vestido de qualquer maneira e entram na fila da comunhão. Eu também digo que é uma falta de respeito e uma falta de fé, porque se essas pessoas tivessem a certeza de que Jesus está presente na igreja, na Eucaristia, não se apresentariam daquele modo diante de Jesus. Então nós devemos refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, para que nós respeitemos a casa de Deus e demos testemunho da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.